Senhoras e senhores, nos últimos anos, uma palavra passou a fazer parte do nosso convívio diário no mundo dos negócios. No âmbito institucional e corporativo, é a definição que se dá ao conjunto de disciplinas necessário para fazer cumprir as normas legais e regulamentares, as políticas e as diretrizes estabelecidas para o negócio e para as atividades da instituição ou empresa. Evitar, detectar e tratar qualquer desvio ou inconformidade que possa surgir. Isso tem um nome: compliance. Esse segundo painel temático trata da preservação da função social da empresa e o aperfeiçoamento do controle interno dos órgãos de administração. Serão observados os mesmos tempos de 5 minutos para que o moderador possa fazer a introdução do tema, depois 20 minutos para cada ilustre painelista convidado. Para a função de moderador, advogada, doutora Flávia Campos, especialista do Sistema Compliance. Temos a honra de receber, para debater esse tema, Dr. Gilson Dipp, ministro do Superior Tribunal de Justiça, de 1998 a 2014, coordenador-geral da Justiça Federal e corregedor do Conselho Nacional de Justiça. Dr. Alexandre Rocha Pinheiro, advogado e compliance officer. E fechando esse painel, entre os nossos convidados, o Dr. José Pinto da Mota Filho, advogado, assessor técnico do DIAP e fundador do Instituto de Estudos e Pesquisas Multidisciplinares. Vocês podem tomar seus lugares. 20 minutos para cada debatedor, 5 minutos para o senhor moderador. Há um cronômetro bem à frente dos senhores aqui, há um à direita ali para acompanhamento. Os senhores poderão usar aqui a tribuna. O passador de slides está em cima da mesa, então os senhores podem ficar à vontade. Com a palavra nesse momento, dando a introdução deste painel, a doutora Flávia Campos. Bom dia, eu cumprimento todos aqui presentes. Eu parabenizo os organizadores do evento. Eu acho que esse seminário é muito rico e abordando assuntos tão importantes do setor imobiliário, né? Tão atual também. E eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui moderando esse painel com um assunto que é tão importante, como a doutora Luciana já expôs, e atual, que é o compliance. O meu contato com o direito imobiliário ele é de longa data. Eu trabalhava já para alguns clientes nessa área imobiliária e eu tive o prazer de, por 11 anos, coordenar o jurídico interno de uma grande incorporadora do Distrito Federal, e eu pude vivenciar a evolução de vários temas e vários de seus ciclos, que todo mundo que atua no mercado imobiliário sabe como o mercado imobiliário é dinâmico e é cíclico. E eu vejo também uma evolução para alguns assuntos novos, como no caso do compliance, que está tão aí atual, diante de um cenário, infelizmente, que o nosso país está vivendo e que gerou uma crise no setor, quando vimos grandes construtoras do setor envolvidas em atos de corrupção. Então, realmente, essa é uma tendência, o compliance é uma tendência. Eu acredito que o setor imobiliário ele não vai conseguir ficar fora disso. Ficar fora desse... Desculpa. E, certamente, o setor imobiliário não vai conseguir ficar fora dessa tendência do compliance. E o compliance... Costuma-se dizer que o compliance ele é um caminho sem volta, porque tudo vai levando ao compliance. A partir do momento que eu tenho um programa de integridade na minha empresa, eu exijo que os fornecedores, que todos os meus parceiros também
façam cumprir o programa de integridade. Então, eu acho que isso é um assunto muito, muito importante, que ele deve existir até para a subsistência das empresas nesse setor. E eu posso contar aqui hoje com um grupo de notáveis no assunto. Queria pedir para que eles compartilhassem com a gente um pouquinho dessa experiência. O ministro Gilson Dipp, além de grande jurista, tem obra publicada comentando a lei anticorrupção, né, ministro? Então, eu queria que o senhor passasse essa visão da integridade além de um programa de compliance, como que isso vai afetar a nossa sociedade de uma maneira bem ampla. Tenho aqui o doutor Alexandre, que ele é vice-presidente jurídico e compliance officer de uma multinacional chilena da área de tecnologia da informação, mas ele pode trazer uma experiência muito grande do que ele vive, quais os desafios que ele enfrenta na empresa. Então, o doutor Mota é um grande estudioso e foi durante muitos anos consultor jurídico do Senado, e ele vai trazer um assunto que também é tão importante e atual quanto o programa de integridade, que é a reforma da Previdência e como isso pode impactar nas empresas do mercado imobiliário. Então, eu não poderia ter escolhido os melhores nomes e profissionais para estarem aqui hoje compartilhando esse momento com a gente. Ministro. Olha, eu tenho muita satisfação em estar aqui com os senhores no mercado imobiliário. Sei que tem aqui diretores de empresa, proprietários de empresa, advogados ligados à área, estudantes. Ao meu lado aqui, amigos, Flávia Campos, Alexandre Pinheiro, Zé Mota, que eu conheço há muito tempo. E estava vendo agora nas apresentações como é fácil passar a palavra para um e para outro, principalmente quando na mesma mesa tem marido e mulher. Então, um passa a bola para o outro sem se comprometer. Quem fica no meio certamente vai arcar com algumas consequências, inclusive sobre o tema como um todo. Em primeiro lugar, a doutora Suzana, que falava agora há pouco, Luciana, ela saiu, né? Tocou num assunto que eu já vinha falando com a Flávia há muito tempo. Compliance se torna, para pequenas e médias empresas, um terror. Todo mundo acha que compliance é uma empresa dentro da empresa. É custos adicionais desnecessários, de difícil implementação, com contratação de profissionais altamente experientes no ramo, e isso dificulta a implementação de um programa de integridade que, na minha visão, pode se acomodar de forma objetiva em relação ao tamanho da empresa, ao número de funcionários, ao setor em que ela atua, se é um setor de maior risco em contato com a administração pública, o engajamento dos seus proprietários e diretores. O que se estuda hoje como compliance, e eu já previa em 2015, quando escrevi o livro, que as pequenas e médias empresas teriam imensas dificuldades em implantar um programa de compliance. Muito menos as micro e pequenas empresas. Aliás, tem legislação específica para elas. A nossa falta de experiência de programas de integridade acabou criando um fantasma em que a empresa, ao não criar, se sente culpada por não ter implementado o sistema. E se sofre uma ou outra consequência que poderia ter sido evitado, um programa de gestão simples, de integridade, de ética, de transparência dos negócios,
de conhecer os seus clientes, os seus fornecedores, o órgão público ou particular com quem está contratando, isso também poderia ser evitado. É que no Brasil nós tivemos a lei anticorrupção que introduz o compliance como uma novidade. Como novidade é o acordo de leniência. Esta lei foi implementada às pressas durante aquele movimento de 2013, em que segmentos da sociedade se levantaram sem saber qual era a bandeira principal das reivindicações, quem eram os organizadores e líderes, mais ou menos como os coletes amarelos que se vê hoje na França. E a lei que estava há muito tempo parada no Congresso Nacional, e que era uma exigência de tratados internacionais firmados pelo Brasil, de introduzir principalmente no nosso sistema, e aí a exigência básica da OCDE, trazer para as empresas ou para as pessoas jurídicas de direito público a responsabilidade objetiva da empresa por atos ilícitos praticados contra a administração pública, nacional ou estrangeira. Essa responsabilidade objetiva, que independe de atribuição de dolo ou culpa à empresa, basta que se comprove que houve o dano a uma empresa pública, a um órgão público, é que tornou o programa de integridade da empresa de forma necessária para que não se responsabilizasse uma empresa por atos, por exemplo, de um terceiro contratado, um despachante, que vai liberar uma obra de vocês, que não foi autorizado a pagar propina, mas que no seu interesse e na agilização do seu serviço, acaba praticando um ilícito contra a administração pública, muitas vezes sem o conhecimento do diretor, do engenheiro, do empreiteiro, etc, etc. Este ato do preposto, mesmo não ligado à empresa, acarreta a responsabilidade objetiva da empresa por ato ilícito. E por isso que a lei anticorrupção, ela não tem contorno penal, ela tem um contorno de direito civil, de direito administrativo. E traz embutido nela o processo administrativo de responsabilização. É claro que, por esse ato ilícito, que a empresa não teve conhecimento, talvez, os seus diretores ou seus proprietários respondem eles também individualmente, mas aí mediante a prova da intenção da prática do ato, ou seja, culpa ou dolo. A lei anticorrupção entrou em vigor no momento inapropriado para as instituições brasileiras e para o sistema legal brasileiro. E aí, por que essa série de dúvidas em relação aos instrumentos jurídicos ali contidos? Caiu em cima da Lava Jato. E em cima da Lava Jato não há coerência jurídica ou procedimental que se possa explicar racionalmente num momento tão delicado e tão marcante na vida nacional. O nosso sistema empresarial, legal, jurisdicional, não tinha essa experiência de tratar com diplomas legais estrangeiros. Os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, principalmente esses dois, têm uma longa tradição, o direito anglo-saxão, o direito inglês e americano, de tratar com esse tipo de condutas. E aí vem dúvidas
como se aplica a lei de corrupção, qual é o grau de punição, multa, indenização do dano, e aquilo que interessa a todos vocês, a declaração de inidoneidade. Ou seja, a empresa não pode contrair empréstimos, subsídios, etc., etc., ou qualquer benefício junto ao setor público. Numa economia como a brasileira, isso é fatal para a pretensão de todos vocês, mesmo que tenham relações negociais tão somente com particulares. Mas vocês dependem de crédito. E nosso sistema bancário tem 5 bancos. É o sistema mais concentrador. E não vai entrar banco aqui tão cedo, não. Nem com o governo mais liberal que tenha o Brasil. Ou é a Caixa, ou é o Banco do Brasil, ou o Bradesco, Itaú ou Santander. Fora disso, nada. Então, vejam bem, as grandes empresas que atuam na Bolsa de Valores, que atuam na Bolsa de Valores de Nova York, essas empresas sempre tiveram, por exigência da lei e por exigência dos mercados onde elas atuam, mercados exigentes, sofisticados, essas empresas sempre tiveram uma organização muito grande naquilo que se chama de compliance. Ou seja, a sua gestão de integridade. Nós não tínhamos. Os bancos, há muito tempo, por força da lei de lavagem de dinheiro, aplicam o compliance de forma muito clara. Qual é uma relação de compliance de vocês com o diretor do banco, ou com o gerente do banco onde vocês têm conta ou têm um empréstimo? A regra básica da lavagem de dinheiro, e a lavagem de dinheiro é controlada pelo sistema financeiro, pelo Banco Central, por órgãos relativos à investigação, não digo investigação, mas apuração financeira, como é o COAF, e por isso é outro assunto, o COAF não deve estar no Ministério da Justiça e deve estar no seu habitat natural, que é o sistema financeiro, que é o que lhe dá suporte, informações, e inclusive estipula regras. Esse é um outro assunto. Mas o banco, qual é a diretriz que o banco dá para o seu gerente da agência Bradesco aqui na W3? Olha, seu gerente, vai conceder um empréstimo, financiamento? Primeira regra, conheça o seu cliente. Conheça o cliente do seu cliente. Conheça o tipo de atividade que o cliente está fazendo, vem fazendo nos últimos anos. Quem é o diretor da empresa, o proprietário? Conheça a namorada ou ex-namorada do seu cliente. Ex-namorada é a maior fonte de informações. E não precisa recompensa nenhuma, não. Basta a vingança. Então, isso é compliance. Uma empresa pequena pode ter, e para ter diretor de compliance, eu estou falando aqui, contrário aos interesses do Alexandre e da Flávia, isso eu já disse em vários eventos, não precisa ser ninguém de fora, não precisa ser um advogado, compliance officer. Eu acho isso assim, com o maior respeito, mas dá um status desgraçado para quem exerce. Pega o diretor de recursos, pega ali o diretor de recursos humanos, o diretor financeiro ou o contador, dependendo da estrutura da firma. Canal de denúncia, põe alguém que possa... É importante que essas pessoas que atuem nesse controle, elas podem ter atividades acumuladas com as atividades normais, nenhum problema. Claro, não estou falando de uma multinacional, cheia de departamentos, cheia de hierarquias, aí bom, aí nós vamos ter que examinar de forma muito
mais radical. E próprias empresas grandes, às vezes, criam instrumentos ou criam exigências que às vezes não precisa. Por exemplo, eu fui, há pouco tempo em São Paulo, convidado por uma grande empresa, a Holding, e posso dizer o nome, não tem problema, JRF, pelo Compliance Officer da Holding, se eu não queria participar de uma comissão que eles chamam de notáveis, para que servisse de anteparo entre a atividade do gestor do sistema de integridade da empresa para se reportar até o presidente, para que o gestor não fosse diretamente ao presidente e passasse por um filtro, através de pessoas com experiência, etc, etc. Bacana. Boa ideia. Necessidade? Zero. Eu disse, olha, eu acho isso muito bom. Agora, pelo meu temperamento, eu não vou ser um mero agente de relações públicas. Eu vou querer dar a minha opinião. Não opinião contrária, mas, enfim, participar, discutir com vocês essas decisões. Enfim, o assunto não foi levado adiante, mas é um exemplo de como também se cria, em função dos acontecimentos pretéritos, uma série de gamas que são altamente desnecessárias. Pois bem, a lei anticorrupção, ela traz a existência da gestão de integridade tão somente como uma atenuante de eventual sanção aplicada através de um processo administrativo de responsabilização. Aplica as penalidades, e as penalidades são basicamente penais quanto à existência de tipo. Aliás, um parênteses, na lei anticorrupção, se vocês lerem a lei, artigo por artigo, inciso por inciso, parágrafo por parágrafo, vocês, se algum de vocês encontrar na lei anticorrupção a palavra corrupção, eu pago o cafezinho aqui do hall de entrada. Não pode botar, porque é uma lei para responsabilizar objetivamente a pessoa jurídica. E no direito penal, corrupção é tipo penal. E o direito penal brasileiro não admite a responsabilidade objetiva sem culpa, a não ser nos crimes ambientais. Então veja como a nossa legislação teve que dar um nó para chegar a um resultado, para cumprir tratados internacionais, etc., etc., que refoge as nossas tradições, não só procedimentais, como legais e jurídicas. A lei não traz outra exigência maior, a não ser que haja, assim, um engajamento da direção da empresa, na criação do programa, que tenha regras claras de convivência, aplicação de uma espécie de código de conduta, o código de ética, um canal de denúncia, mas principalmente a efetividade do programa. Podem botar o programa mais bonito do mundo, dirigido pelo Alexandre. Se ele não tiver efetividade comprovada, e aí, caso concreto que vai definir, o sistema de compliance não vai ter nenhum efeito para a empresa ou para eventuais punições que essa empresa possa ter. Gestão de integridade sem ser efetiva, zero. Senão eu pego na internet um programa de compliance, copio, coloco aqui as peculiaridades da minha empresa e lanço publicamente acesso à internet. Está aqui o programa de compliance da empresa tal. Tem um atestado de idoneidade. Não é isso.
Como nós não tínhamos experiência de como aplicar, e aí veio a administração pública, e como sempre, querendo esclarecer tudo, a lei não indica quais são os requisitos efetivos de compliance, veio o decreto que regulamenta a lei, e veio a portaria que complementa o decreto. Aliás, diga-se de passagem, um dos decretos mais bem feitos, regulando a lei anticorrupção, é aqui do Distrito Federal. Eu participei de uma ou duas reuniões, e aqui em São Paulo são decretos reguladores muito bem feitos. Mas veio a lei e dá os parâmetros, dá os indicativos do que seja. E vem um rol desses que eu falei, código de ética, etc., livros contábeis, perfil da empresa, blá, 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 as últimas atividades, contratos sociais, blá, 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 que é um caos. Quem olha aquilo realmente diz, não tenho condições de fazer um compliance. A lei, o administrador, quis ser mais realista que o rei. E começa a dar uma série de gamas, de explicitações que parecem que devem ser separadas uma da outra e aplicadas privativamente em cada área. Não é isso. Pelo menos não é isso que eu entendo. Tem que haver uma certa definição, mas tem que deixar um pouco para a criatividade do empreendedor, para a sua racionalidade, levando em conta a natureza do seu negócio, o perfil dos seus funcionários, a área de risco mais sensível para ela. E, ao mesmo tempo, deixar para o administrador, que eventualmente tenha que examinar um processo de responsabilização, essa mesma liberdade. Chega de burocracia. O administrador, o que vai, ou mesmo a comissão julgadora de processo administrativo disciplinar, tem que ter uma liberdade, independentemente daquele elenco grandioso de exigências ou de indicativos, para que ele verifique, no caso com o decreto, a aplicação ou não. E não é o maior número de abrangências de um programa de compliance que vai dar a ele efetividade. Não estou falando porque eu nunca fiz um programa de compliance concretamente, mas converso com muitas pessoas que fazem isso. E é isso que eu gosto. É importante? Importantíssimo. Necessário? Claro. Não vai haver edital mais, se é que existe, em que não haja no edital a previsão de um programa de integridade dentro de uma empresa na contratação, com o particular ou com o poder público. A existência ou não de um programa, ou a sua efetividade, conta pontos para o resultado final do certame. Não vai ter mais qualquer negócio, fusão, cisão de empresa, aquisição de pequena empresa para grande empresa, ou pequenas com pequenas, vai se exigir sempre da outra, que compra, da que vende, também a demonstração de que ela está caminhando dentro de um programa de sensibilização para os padrões éticos e de padrões negociais. As próprias empresas estatais agora, por definição, por determinação legal, têm exigência de um programa de compliance, basicamente, não com este nome. Pergunto eu a vocês, no direito administrativo, empresa pública, autarquia, economia mista, etc., etc., é preciso que haja uma determinação de integridade, de cumprimento de tais e tais? Claro que não. O administrador só pode fazer ou não fazer o que a lei prevê, o que a lei exige. Isso é uma distorção, uma desconfiança com o nosso sistema. A administração pública não pode fazer algo que a lei não estipule, que a lei não proíba, ou que a lei não autoriza.
compliance em estatal, compliance da Petrobras. Isso é venda de um programa, de uma situação para o mercado financeiro externamente. E essas grandes empresas agora estão agora vendendo programas de compliance, apresentando como se elas fossem as criadoras de grandes programas, quando na verdade foram grandes infratoras. O programa da Odebrecht, programa da Camargo Correia. São programas que foram impostos, foram necessários. E tudo não é pelo bom mocismo e bom caráter desse aspecto negocial. É para que não tenham a declaração de inidoneidade definida. Não tem dúvida. Acho que a gente tem que ser um pouco realista também naquilo que está acontecendo em torno de nós. Flávia, já estou terminando, já passei do... Só quero dizer o seguinte, que também não me... Aplicação de sanções, ou os próprios acordos de leniência. Acordo de leniência é quando dentro do processo administrativo de responsabilização, ou até mesmo antes dele, ou depois dele, a empresa que pratica o ato, ela faz um acordo com a autoridade lesada, que pode ser, é a autoridade lesada, é uma empresa, é ela que é a lesada, é ela que tem que ser ressarcida. Esse acordo prevê diminuição da multa, não exime da reparação integral do dano, que também é outra dificuldade. Qual foi o dano integral? O Ministério Público falou, o dano integral é aquilo que eu apurei na ação criminal. Bobagem. O TCU, só o TCU sabe, por conta em face de ser o órgão da tomada de contas, só ele sabe o prejuízo que a administração pública leva. Aí chega no âmbito federal, estou falando, a CGU diz, não, a lei, e é verdade, só permite que o acordo de leniência seja firmado com a CGU. Mas temos também estados e municípios que podem aplicar a lei. E aí é o gestor municipal, é a empresa que trabalha com a prefeitura, é a empresa que trabalha com o estado. E acho, sim, que tudo tem que ter o seu limite. Se houver lesão ao erário, haja apuração em relação aos donos das empresas, os proprietários, os responsáveis, mas aí através da apuração de culpa ou dolo, respeitados a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal. Para a empresa, a responsabilidade é objetiva. Basta que a existência do dano e o nexo de causalidade entre o ato da empresa e o dano causado. Agora, aplicar sanções que inviabilizem o mercado, que retire do mercado de trabalho milhares de trabalhadores que não têm culpa direta com as atividades ou com as relações promíscuas entre Estado e empresa, que prejudica a arrecadação tributária. Sem tributo não há investimento. Essas empresas, muitas delas que eu falei aqui, elas têm, bem ou mal, a capacidade tecnológica que outras não têm ainda, ou não tiveram oportunidade de ter. E até que tenham, vai levar algum tempo. Enfim, o Brasil precisa continuar. A economia, o trabalho, a desigualdade social tem que diminuir. E não se diminui desigualdade social e de renda só com punições a empresas e afetação ao mercado de trabalho, arrecadação financeira. Enfim, nós estamos dentro de um complexo que nós não esperávamos, não estávamos preparados
e que caiu no momento em que o Brasil passou por uma revisão altamente, digamos, efetiva, que foi essa série de operações anticorrupção, dos quais certamente a Lava Jato tem um papel preponderante. Então, é nesse sentido que eu gostaria de colocar não é uma mensagem, mas uma colocação menos heterodoxa e que se possa entender mais por que nós estamos fazendo isso ou pregando aquilo. E por que é necessário que qualquer empresa tenha, por mais simples que seja, um programa interno de integridade e que esse programa tenha efetividade nas relações empresariais e sociais. Foi um privilégio ter estado com vocês. Obrigada, ministro. Alexandre, aproveitando o que o ministro expôs, conta os seus maiores desafios enfrentados dentro da empresa para a implantação do programa de compliance e também os seus benefícios. Bom dia. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Como a doutora Flávia mencionou, eu sou Compliance Officer, né, ministro? De uma empresa de tecnologia e estou num seminário de direito imobiliário. Me senti, primeiramente, um técnico de polo ouvindo falar sobre a seleção brasileira aqui, de futebol. Mas eu entendi bem a ideia da minha participação aqui, que seria trazer um pouco da experiência de trabalhar internamente numa empresa, essa parte do compliance. E eu estou nesse grupo há 10 anos e tive a oportunidade de começar a trabalhar com compliance, a desenvolver o compliance dentro da empresa, um programa de integridade, trazendo uma expressão mais nossa, mais nacional, antes mesmo da publicação da Lei Anticorrupção. Em 2011, nós começamos a trabalhar um programa de integridade dentro da empresa. E sentimos, naquele momento, uma necessidade muito grande de fazê-lo, porque temos no grupo uma empresa, que inclusive é daqui de Brasília, e é uma empresa talvez até mais conhecida do que a nossa holding, do que a Sonda, que é a CTS, é uma empresa de tecnologia aqui de Brasília, que é o que hoje nós chamamos de nosso braço governo. Ela foi adquirida em 2014, mas eu já era da CTS, depois é que me tornei responsável pelo jurídico e pelo compliance do grupo todo. Eu já era da CTS, a gente começou a trabalhar o nosso programa de integridade em 2011. Realmente por uma necessidade de dia a dia da empresa. Seja porque, no primeiro momento, a gente analisou o nível de relação nossa com o poder público. A CTS é uma empresa que presta serviço para o governo. Essa é a sua realidade. 90% do seu faturamento era e ainda é voltado a contratos celebrados com órgãos ou entidades da administração pública brasileira. E no segundo momento, a necessidade também veio em função das inúmeras parcerias internacionais que a CTS possuía e que hoje qualquer empresa de tecnologia possui. Parcerias com Microsoft, com Oracle, com SAP, com grandes fabricantes de produtos e softwares de tecnologia mundo afora. Empresas que possuem os seus programas de compliance e que exigem isso dos seus parceiros. Um pouco aqui do que o ministro falou, reconhecer o que essas empresas fazem. Eu quero conhecer a empresa que trabalha comigo no Brasil, que leva o meu software a um cliente final. Eu quero conhecer melhor com quem essa empresa trabalha. Então, para isso, era necessário ter um programa de integridade. E não foi fácil no começo implementar. Entrando já na pergunta da doutora Flávia. Maiores desafios. Eu já poderia listar de cara 2 e terminar a minha fala com mais um. O primeiro grande desafio foi uma questão cultural, que eu vejo que ainda hoje existe. O segundo grande desafio é uma questão de custo para a empresa, a visão financeira do programa de compliance, que eu já vi também até pergunta aqui, que foi feita a doutora Luciana no painel anterior, relacionada a isso. Como trabalhar esse custo? Alô?
E, de fato, esses foram realmente os maiores desafios que podemos enfrentar, ou podemos enfrentar dentro da empresa, para a implementação desse programa. A questão cultural foi interessante trabalhar no começo. A primeira questão que surgiu, e foi talvez uma fase muito embrionária ainda da Lava Jato, não se falava tanto em 2011 em corrupção como se começou a falar no ano seguinte, 2012, e assim sucessivamente. Mas a primeira questão foi o seguinte: olha, ter um programa de integridade significa que eu vou estar dizendo para as pessoas que eu sou corrupto e eu tenho que combater isso, eu tenho que evitar isso. Esse foi por incrível que pareça, eu vou tomar vitamina, eu vou mostrar para as pessoas que tomando vitamina eu sou doente, então isso vai enfraquecer minha posição no mercado. Por incrível que pareça, essa foi uma dificuldade na época, não necessariamente só dentro da empresa, mas foi uma dificuldade de mercado. Poucas empresas iniciaram a criação de um programa de integridade naquela época. Ainda hoje temos muitas empresas que precisam implementar um programa de integridade e esbarravam nessa questão cultural. Se eu colocar, significa que eu estou assumindo uma posição, que eu sou pelo menos uma empresa de risco, e hoje nós vemos que não é bem assim. O programa de integridade, ele, na verdade, mostra que a empresa hoje está disposta a combater atos ilícitos, atos irregulares. Hoje, dentro da empresa, inclusive, eu falo em integridade, está dentro do nosso programa de compliance, não apenas as questões anticorrupção. Hoje nós temos até um comitê para isso, eu não sou a palavra final de compliance dentro da empresa, mas temos um comitê de pessoas da própria empresa que analisa não só riscos a que estamos sujeitos por atos que são contra a legislação anticorrupção, mas analisamos também questões trabalhistas, por exemplo. Analisamos questões de assédio moral, analisamos questões de assédio sexual. Hoje estamos abertos a receber denúncia, vou explicar um pouquinho como é que está montado o nosso programa, mas hoje nós recebemos denúncia e tratamos esses temas. Já enfrentamos, inclusive, dificuldade de trabalhar um caso de pedofilia dentro da nossa rede de computadores, identificamos isso e tomamos as medidas necessárias. Então, veja, hoje nós passamos a enxergar o compliance como uma necessidade dentro da empresa. É verdade que somos uma multinacional, hoje a Sonda está presente em 10 países, sendo o Chile a sua origem, o seu maior faturamento, em segundo lugar o Brasil, em termos de faturamento. É a maior empresa de soluções de tecnologia da América Latina. Os nossos maiores concorrentes são empresas americanas, algumas europeias. Então, dentro da América Latina, somos a maior empresa. No Brasil, nós temos 16 mil empregados. Então, assim, é uma empresa que realmente necessita de um programa dessa magnitude. Estou falando aqui para um público que talvez tenha uma incorporadora que tenha 4, 5 pessoas, como foi uma pergunta do painel anterior, mas o fato é que o programa de integridade, ele pode ser muito mais daquilo que se imagina quando se enxerga de fora o programa. Ele vai educar. Eu acho que a primeira forma do programa de compliance se tornar aderente à realidade da sua empresa é fazer com que ele eduque as pessoas. Nós estamos falando de pessoas mal educadas, não é isso, mas é justamente trazer a cultura do que é combater uma prática indevida dentro da empresa. Muito além apenas só da anticorrupção. É trabalhar a integridade, a ética em toda a sua amplitude. Muito mais do que só aquilo que é errado em relação ao Estado, aquilo que é errado também no dia a dia da empresa. Não é à toa que hoje alguns atos, algumas leis anticorrupção, elas também tratam da corrupção privada, como é o caso, por exemplo, do Reino Unido, que tem uma longa tradição, que nós conhecemos bem no direito, chamada de common law, que é baseada nos costumes e na jurisprudência, mas que tem um ato anticorrupção recente, relativamente recente, que é de 2010, que procura também combater a corrupção privada. As empresas que trocam favores para chegar a algum benefício, as pessoas dentro de empresas que também o fazem. Então, acho que o principal ponto, e esse é o primeiro desafio a vencer dentro de uma empresa, é a questão cultural. O compliance não vai fazer com que a empresa seja vista como uma empresa de alto risco, ou que tem um risco potencial de praticar uma corrupção. Pelo contrário, o compliance hoje é uma estrutura de maior ou de menor vulto, que vai cuidar justamente de que a empresa não desvie da ética, não se desvie da integridade. Um outro desafio, como mencionei, é a questão do custo, realmente. Empresas que estão mais capacitadas a absorver custos e montar uma estrutura
mais ampla de compliance. Como nós, e para exemplificar isso, eu vou falar como nós estamos estruturados hoje, nessa empresa com inúmeros empregados e presença em todos os estados da federação hoje nós temos. Nós temos um código de conduta, nós temos um canal de denúncias, nós realizamos treinamentos, nós temos o comprometimento da alta direção e nós contamos também com monitoramento contínuo. São o que nós chamamos hoje de pilares, bases de um programa de compliance. Código de conduta é a lei interna da empresa. Vale, como até já mencionei, não apenas para aquelas práticas anticorrupção, mas para aquilo que é correto fazer dentro da empresa no seu dia a dia. Como movimentar o seu caixa, como fazer os registros contábeis, como tratar os demais funcionários da empresa, seja em linha reta, seja hierarquicamente abaixo ou acima. Então, o nosso Código de Conduta traz tudo isso. É uma lei interna que existe justamente para disciplinar a relação das pessoas ali dentro e como a empresa vai se comunicar com o mercado, seja com seus parceiros, com seus clientes, com seus fornecedores, com instituições financeiras e, finalmente, com a administração pública. Qualquer empresa, ainda que não celebre contratos com o governo, está sujeita a ter uma interação com o poder público. Via, de exemplo, a relação com fiscais tributários, fiscais do trabalho. Nichos em que também já foram detectadas práticas corruptas no país, em que o pagamento de propina para aliviar multas, para aliviar a detecção de infrações, já se verificou nesse país. Então, até para esse tipo de relação público-privado, um código de conduta também é importante. Agora, de nada vale um código de conduta se aquilo não for transmitido para as pessoas da empresa em forma de educação, de traduzir o que está ali para o dia a dia da realidade das pessoas dentro das organizações. Então, os treinamentos são fundamentais. Hoje eu não tenho como fazer um treinamento para todos os empregados da empresa. A ideia é que a gente faça para os níveis decisórios da empresa, níveis gerenciais, e que isso seja cascateado. Mas mais do que isso, hoje nós temos a tecnologia a nosso favor. Eu não falo isso só porque sou de uma empresa de tecnologia, mas a tecnologia está a nosso favor. Existem hoje inúmeras ferramentas de treinamento que estão à disposição no mercado, umas já prontas, hoje outras para serem customizadas para cada empresa, em que se insere ali dentro a comunicação, o treinamento para cascatear para todos os níveis da empresa e para que todos tenham acesso. E hoje nós temos até como aferir isso, já começando a falar um pouco também de efetividade, como foi tratado no painel anterior e como o ministro também bem colocou aqui. Nós temos como aferir se uma pessoa fez o treinamento. Essas mesmas ferramentas nos dão essas possibilidades. Um empregado, um colaborador, como se prefira chamar, pode acessar essa ferramenta e é feita uma certificação. Ele ganha aquele certificado que ele foi treinado e a empresa ganha também a comprovação de que ele entrou naquele treinamento. Então, isso já é uma forma de mostrar como um programa pode ser efetivo. Então, além do código, além do treinamento, é fundamental também o comprometimento da alta direção, como nós temos hoje. Hoje eu exerço um papel como compliance officer em que eu não respondo nessa função a mais ninguém da empresa, mas eu também não sou a última palavra para dar uma resposta final de compliance, seja julgando um caso de denúncia, seja definindo uma política. Nós temos um comitê que esse sim toma uma decisão final. Então, tudo aquilo que eu faço, eu entrego a um comitê e esse comitê decide em cima do trabalho que é feito de compliance. E é um comitê bem plural, homens, mulheres, níveis decisórios diferentes dentro da empresa. E temos o nosso canal de denúncia. O canal de denúncia hoje também pode ser uma ferramenta de fácil acesso para ser implementada em qualquer tamanho de empresa. Basta um link em que todos possam entrar ali anonimamente e apresentar a sua queixa, seja ela de qual natureza for, para ser tratada. É claro, dificuldade que foi colocada. Uma empresa com menor número de pessoas, o anonimato dificilmente vai ser garantido. Mas pelo menos é uma forma de se começar a pensar em como tratar uma situação irregular dentro da empresa, já que uma conversa direta muitas vezes pode ser difícil. Então o canal de denúncia ele é fundamental para estruturar um programa de compliance. E por último, uma expressão que veio até no decreto que regulamentou a lei anticorrupção, que é o monitoramento contínuo. Essa talvez tenha sido a maior dificuldade em dar efetividade ao programa de compliance. Como é que você vai saber que as pessoas estão realmente cumprindo a política da empresa? Eu vou ficar parado na minha cadeira esperando uma denúncia chegar para saber se a minha empresa está tomando um rumo errado, para saber se alguém dentro da minha empresa está tomando um caminho
indevido que vai comprometer todos dentro da empresa. Todos podem ser comprometidos por um ato de corrupção que é praticado, às vezes, sem que todos tenham conhecimento. Apenas algum grupo ou uma única pessoa. Então, hoje também já temos ferramentas no mercado que fazem esse chamado monitoramento contínuo. São ferramentas que possuem palavras-chave no seu banco de dados e que detectam a comunicação corporativa. Qual foi, talvez, o maior sucesso de uma operação como a Lava Jato? Foi detectar comunicação. Ou foi quebra de e-mails, ou foi quebra de ligações, ou foi quebra de mensagens, ou foi até a pessoa que, uma vez flagrada, contou todo o esquema de corrupção. Então, foi através da comunicação que as autoridades tiveram o maior sucesso em saber se uma empresa estava descumprindo as normas éticas e legais que acabaram levando à prática de corrupção. Então, essas ferramentas de monitoramento contínuo, e eu tenho conhecimento de pelo menos 3 ou 4 que já existem no mercado, algumas até com inteligência artificial, porque elas aprendem a conversa. Essas ferramentas ajudam a realizar esse monitoramento contínuo e ajudam também a dar a famosa efetividade do programa de compliance, a mostrar na prática como é que as pessoas realmente estão reagindo ao código de conduta, estão reagindo ao treinamento, estão reagindo à existência de autoridades de compliance dentro da sua organização. Conheço ferramentas que leem, inclusive, mensagens de WhatsApp. Tá? E já vejo isso aplicado na prática, na verdade, eu até uso isso dentro da empresa. Para os celulares corporativos, nós não invadimos a vida pessoal, e-mails pessoais ou celulares pessoais ou outros dispositivos pessoais. Nós examinamos as tecnologias corporativas, os e-mails corporativos e os celulares corporativos que entregamos aos nossos empregados e diretores. Nós hoje temos ferramenta que detecta uma conversa de WhatsApp que pode ser ilícita, pode ser irregular. E vocês podem me perguntar, mas eu já vi e li várias matérias de que a conversa de WhatsApp ela é transmitida de forma criptografada. E é verdade. Ela é transmitida de forma criptografada e eu vou levar 10 anos para quebrar essa criptografia. Até lá tudo já prescreveu. Mas a realidade é o seguinte, quando se abre a mensagem no seu celular e se lê, ela não está criptografada. Tanto é que você consegue ler a mensagem. E existem softwares que, neste momento, tiram foto, filmam o que está ali na tela do celular e já encaminham direto para o servidor. Existem já esses softwares, alguns são softwares espiões, mas no nosso caso, na empresa, nós usamos com o conhecimento dos nossos diretores e colaboradores, eles assinam um termo de conhecimento, nós passamos essa informação para eles, de que o celular deles, o tablet deles e o e-mail deles está sujeito a essa ferramenta de monitoramento, e que se detectarmos, nós teremos o direito de utilizar as informações para realizar uma investigação e tomar as medidas cabíveis em relação a isso. Então, assim, é dessa forma que nós procuramos estruturar o nosso programa de compliance. Como disse, somos uma empresa grande, estamos em todos os países, temos milhares de empregados, e a nossa equipe de compliance hoje se resume a mim e a uma compliance manager. Temos 2 pessoas cuidando disso. Então, não temos uma estrutura gigantesca, não temos um custo tão alto para fazer com que esse compliance funcione. Investimos, de certo, em algumas tecnologias no início, e hoje trabalhamos com ela à nossa disposição para facilitar que o programa, uma vez implementado, seja cumprido e que nós tenhamos todas as provas de efetivação ou de efetividade desse programa para não só apresentar às autoridades, como apresentar também a nossa matriz, até porque somos uma empresa de capital aberto fora do país. Então temos que apresentar para os nossos acionistas também essas demonstrações de regularidade aqui no Brasil. Ainda mais no Brasil, como foi mostrado aí no painel anterior, que está muito mal posicionado num ranking que é mundial, da Transparência Internacional, sobre percepção da corrupção. Não sei se vocês perceberam, mas o ranking tem 180 países. O Brasil hoje fechou 2018 na 105ª posição. Caiu nos últimos 2 anos 26 posições. Caiu 17 posições de 2016 para 2017, caiu mais 9 posições de 2017 para 2018. Não significa necessariamente que estamos nos tornando mais corruptos. Significa que a corrupção se tornou mais evidente no país. Por mais que se procure combatê-la, por mais que se crie mecanismos para fazer com que o combate também se torne efetivo,
Mas uma coisa é certa, a corrupção se tornou mais evidente nos últimos anos e isso se traduziu em percepção ao redor do mundo. Então não é à toa que o Brasil enfrentou esse recuo, não por ter se tornado mais corrupto, mas por ter realmente a visão de que aqui a corrupção estava muito embranhada no setor público e no setor privado e na conjunção dos dois. Então é isso que o nosso programa também visa combater. Como somos uma multinacional, temos que entregar para a nossa matriz a informação de que não estamos envolvidos nessas situações de corrupção. E esse seria, inclusive, o terceiro ponto dos desafios, né? A efetividade do programa. Quando montamos o programa, realmente colocamos um código de conduta, abrimos um canal de denúncia e fizemos alguns treinamentos. Ok, trouxemos o presidente, trouxemos os principais diretores da empresa, CFO, etc., para participar disso e falamos, pronto, cumprimos os pilares. Até o dia que eu realmente fui questionado e falei, como é que está a efetividade do seu programa? Falei, tá ótimo, olha, cumpro todos os requisitos. Mas realmente, ao parar para me indagar um pouco mais sobre isso, faltavam alguns elementos para se dar essa efetividade. E acreditamos que hoje isso está bem colocado dentro da empresa, porque é a educação. Foi aí que a gente procurou realmente trabalhar uma mudança de comportamento. Foi transmitir aquele treinamento de uma forma mais efetiva dentro da empresa, chegando realmente a todos os setores dentro da empresa e traduzindo isso também no nosso monitoramento. A forma pela qual nós encontramos de verificar se todos estavam cumprindo aquilo que estava sendo passado para eles. Aqui e acolá ainda se encontra um ato ou outro que precisa de uma correção, mas a empresa não se deparou com nenhuma situação que pudesse comprometê-la em termos, seja de corrupção ou algumas atividades ilícitas mais pesadas. Aquilo que hoje nós trabalhamos mais em termos de educação tem sido justamente as questões de assédio. Os relacionamentos interpessoais ainda precisam de um aprimoramento para se combater melhor o assédio. Isso tem sido objeto de denúncia, isso tem sido detectado e temos procurado trabalhar isso internamente na empresa. Então, acho que em termos de desafios, doutora Flávia, acho que, e de exemplos aqui para puder contribuir com vocês, espero ter feito. É assim que nós estruturamos nosso programa de compliance, procurando a efetividade, trabalhar a cultura e não ter custos pesados, que é o que muitas vezes se imagina. Muito obrigado. Obrigada, doutor Alexandre. Isso realmente é importante porque faz o trabalho preventivo, né? E não só reativo, não só a partir de um canal de denúncia, não só depois que já aconteceu o dano que você vai atuar. A empresa está atuando do lado preventivamente. Eu acho que isso que tem que ser aplicado, tem que ser utilizado aí como exemplo para as demais empresas. Obrigada. Doutor Mota, vamos falar um pouquinho da reforma da Previdência, o que isso pode impactar para as empresas do mercado imobiliário? Acho que boa tarde a todos, né? Falar perto da hora do almoço é sempre um desafio muito maior. E a gente prestar atenção com fome é difícil. Mas, em primeiro lugar, agradecer o convite, doutora Flávia e os organizadores deste evento. Cumprimentar aqui os nossos companheiros expositores, o ministro Dipp, já amigo de longa data, doutor Alexandre. E dizer para vocês, tentando pegar um pouquinho aqui o gancho desta conversa, em que, particularmente, eu sou muito cético em relação a essas questões todas. No início da década de 90, logo após a Constituição de 88, motivada, né, por aqueles escândalos ali do governo Collor e também pelos anões do orçamento, né, o Congresso Nacional fez uma revisão das leis de licitação, né, e tendo, inclusive, um senador gaúcho, o senador Pedro Simon, como um dos grandes artífices, articuladores dessa nova legislação que culminou na Lei 866, de 93. Né? E essa lei veio ao mundo jurídico, né, como a estampar a solução para todos os problemas e corrupções e problemas que existiam na relação privada com a administração pública. Né? E depois essa lei ainda sofreu, né, alguns ajustes ao longo dos anos e
O que nós observamos é que, uma vez posta a lei, né, também os desvios delas foram aprimorados. E justamente o que nós temos hoje não é que diminuiu a corrupção ou outro tipo de situação, mas é a percepção, né? Talvez aí a área de TI, né, a comunicação e outros fatores, né, tornam a percepção muito maior, até muitas vezes do que realmente ela é. Talvez haja aí uma exacerbação, como se tudo fosse permeado, né, por irregularidades, por ilicitudes, quando a gente sabe que não é, né? Então, nós estamos vivendo, acredito que agora, a partir de todas essas ferramentas, né, em que nós não temos mais privacidade nenhuma, né? Não adianta eu chegar em casa e dizer que eu estava em tal lugar porque alguma câmera me filmou, né, em algum lugar diferente, ou porque o meu celular, pelo GPS, disse. Aquilo é um horror, né? E a gente abre o GPS, mostra, abre lá como é que é, o Google Maps, e ainda te dá o Google View, que te mostra até o local, o número onde você estava. Então, nós vivemos uma situação em que nós não temos mais liberdade, né? Essa liberdade individual, né, do liberalismo clássico, ela desapareceu completamente, né? E cada vez teremos menos esta liberdade. Mas todos esses condicionantes que vão sendo agregados para uma relação privada com a administração pública, né, e talvez essa regra do compliance, né, seja mais uma. Eu estou falando aqui como não especialista no assunto, pelo amor de Deus, né, os mestres estão aí, eu estou apenas fazendo algumas observações, né, mas elas podem fazer com que nós diminuímos aquela liberdade de mercado, porque você vai criando, agregando situações em que muitas vezes as empresas não têm estas condições, né, ou não atendem aquelas exigências e, portanto, acabam excluídas, né, de um processo, quando teriam, muitas vezes, até competência para participar deles, né? Então, isso aí eu já observei em muitos casos. Outra coisa que, se vocês observarem, nas últimas 2 décadas, o número de entidades de controles que foram sendo criadas, né? Hoje nós temos, né, na administração pública um reforço dos controles internos, né, e das empresas também. Nós criamos um ministério, nós tínhamos o Tribunal de Contas da União, criamos um ministério, uma Controladoria Geral da União, né, mais uma estrutura de fiscalização, né? E vamos criando coisas, né, que, ao fim e ao cabo, se a gente juntasse tudo isso, daria até menos despesa pública, porque nós não vamos controlar mais nada e o que a gente achar, a gente cobra, né? Porque os controles também, né, implicam custo. Então, vamos caminhando aí para onde a gente quer chegar. Nós tivemos aí, num período recente, né, no final de 2017, a aprovação de uma reforma trabalhista, né, que praticamente colocou um novo marco legal que, na minha opinião, desorganiza um pouco, né, as empresas para este tipo de controle que se pretende. Por quê? Todo empresário, todo empreendedor, né, de uma maneira geral, e não poderia ser diferente, ele quer reduzir os seus custos para se tornar, né, ou se tornar mais competitivo, tá certo? E também oferir maior rentabilidade do negócio em que ele está envolvido, né? Mas, eu dou exemplo de uma consultoria que eu fiz um tempo atrás, de uma grande rede de supermercados, e que ela tinha uma preocupação muito grande com seus fornecedores, exatamente um pouco nessa área. E o que preocupava muito eles era os hortifrutigranjeiros. Então, quer dizer, o abastecimento da rede, né, com toda essa produção agrícola, ela só era admitida depois de uma certificação muito rígida
no sentido de ver se aquele fornecedor, se a terra não era irregular, se não tinha trabalho escravo, se o agricultor que plantava usava que tipo de agrotóxico, né? Se o veneno não era proibido, não era contrabandeado, não sei o quê. Então, uma série, né, de mecanismos, né, preventivos para que a empresa, né, que adquire aquele produto para vender ao seu consumidor possa ter um mínimo de controle e não ter essa responsabilidade objetiva, né, não por via própria, mas, né, por aquele que lhe fornece o produto. E assim deveria ser, porque isto cria. Então, todos aqueles, né, vamos dizer assim, algumas pessoas, não, mas como você conhece lá o canal, eu queria vender e tal. Eu disse, olha, lá tem um código que primeiro você se prepare. Né? Se você preencher todos esses requisitos, você se apresenta lá. Senão, desse jeito aí que você tem os seus empregados, o seu negócio e tal, sem um controle mais rígido, você nem vai, que não adianta. Então, isso é muito interessante, mas não é todos que podem fazer isso. Né? E a legislação trabalhista, como ela admite agora a terceirização, inclusive, da atividade fim, né, ela pode tornar a responsabilidade, né, objetiva da empresa um risco muito maior. Porque aí nós teríamos que não apenas nos dedicar aos controles internos, mas invadir, assim como se faz com o WhatsApp dos empregados, mas ir além, porque todos aqueles que são nossos parceiros ou prestam serviços para essas empresas, né, também tem que estar sob controle. Né? Ainda mais porque este mecanismo ele vai, aos poucos, se já não, né, ou ele vai se tornar mais dominante, né, vai haver vamos dizer assim, um número maior de contratações e vai haver a necessidade de se ter. Então, isso não é uma tarefa simples. Se você não estabelecer para o seu prestador, né, de serviço também um código de conduta, um tipo de serviço que você espera, rapidamente você também vai estar comprometido de alguma forma. Né? Tanto do ponto de vista da excelência que você quer prestar, né? Então, por exemplo, se a gente pegar o mercado imobiliário, né, do produto final, né, que você quer prestar, e a cadeia de fornecedores e de prestadores de serviços que está envolvida, né, com essa situação, e às vezes qualquer intersecção ali de alguma dessas situações pode, inclusive, comprometer a imagem da empresa, o empreendimento, o negócio, né, e o prejuízo e o impacto que isso tem no mercado. Né? Do ponto de vista, então, a questão da própria responsabilidade, né, que a 866 dava para as relações trabalhistas, que era apenas subsidiária, né? Quando você contrata, você na qualidade de tomador de serviços e em relação ao prestador, a tua responsabilidade é subsidiária, artigo 70, inciso 1 dessa lei. Mas nós temos, para entrar um pouquinho na Previdência, o 70, inciso 2, onde a responsabilidade é solidária. Tá? E como muitas das pessoas, né, só lidam com direito de trabalho, eu me aventurei um pouquinho na Previdência, né, até para poder passar no concurso, senão não teria passado, já que meus competidores eram muito fortes na área trabalhista. Eu disse, bom, vocês estudam trabalho, eu vou estudar Previdência. Né? Talvez por esse viés eu consegui uma performance um pouquinho melhor. Mas, enfim, o que eu, né, gostaria de dizer para vocês é que, a par de todas essas situações, nós temos na parte da Previdência, né, que talvez dialogue um pouco com esse tema aqui, toda uma questão tributária muito intrincada. Né? Porque hoje todo empreendimento imobiliário ele tem também, né, ele é objeto de ele é base de contribuição previdenciária, o próprio empreendimento, e todas as relações de trabalho ali envolvidas também são, né? E que agora com essa terceirização mais desenfreada, as empresas também podem, né, ao fim e ao cabo, com a implantação do e-social, né, que é uma ferramenta de controle, eu não sei se ela está bem aperfeiçoada, vocês talvez que prestem serviço lá, né, mas ela, né, foi implantada e hoje você tem tudo ali. Né, então, e muitas das empresas
que tiveram problemas, né? Embora a indústria da construção civil, acho que seja um dos setores que já estava dentro de uma política de desoneração das contribuições sociais previdenciárias, mas muitas delas também entraram em refis, né? Porque muitas vezes até para você se habilitar, você tem uma certidão negativa na Receita, não consegue, né, nem se propor, por exemplo, uma tomada de empréstimo, né? Seja para capital de giro, seja mesmo para tocar o próprio empreendimento. Então, muitas empresas acabam tendo uma certidão positiva com efeito de negativa, porque vão lá, faz o refis, pagam uma prestação, né? E depois vamos ver o que dá, né? Embora todo o refis ele embute, né, uma confissão de dívida que é retratável. Então, às vezes, você poderia questionar, né, determinado débito tributário e, ao você aderir ao programa, né, está implícito ali, né, a confissão de que você realmente não apenas, né, deve, mas, para alguns, né, a confissão de um próprio crime, de sonegação, né, se não outro também ali envolvido. Mas o que eu queria avançar um pouquinho, porque tentando dialogar com o tema, nessa questão da reforma da Previdência, nós temos envolvidos aí muitas questões, né, de grande complexidade. E o mercado imobiliário, por ser uma indústria muito capilarizada e que depende muito da capacidade, né, das pessoas de investir na sua casa própria, e depende muito também do crédito da parte do governo, né, vão ser impactadas fortemente, né? O negócio imobiliário é uma área que, do meu ponto de vista, está em crise e a tendência é aumentar a crise. Bom, nós não temos um cenário muito positivo para os próximos anos. Nós já estamos aí há 4, 5 anos com o PIB estagnado, né? E não existe solução para nada sem crescimento econômico. Tudo o resto é balela. Eu estava tomando um café rapidamente, porque ela disse que era para chegar às 10 horas aqui. E eu de manhã sou um pouquinho lento, porque eu gosto de tomar chimarrão, né? Eu sou gaúcho, que nem o ministro ali. Tá? E aí está aqui, ó, Correio Brasiliense de hoje, só para ilustrar aqui, União não consegue frear a renúncia fiscal. Só nesse ano, 354 bilhões. É 1/3 do que se pretende poupar na reforma da Previdência, né? Que é 1 trilhão, que o ministro Paulo Guedes fala que nós precisamos economizar 1 trilhão. E gastamos 354, ou seja, mais do que 1/3, 35%, 36%, em renúncia fiscal altamente questionável, né? Porque para onde vai esse subsídio, né, que impacta fortemente na arrecadação, e isso implica na restrição do crédito, né, na restrição da despesa pública, da capacidade de investimento, enfim, e por aí vai. Aqui parto do princípio que nós estamos no Distrito Federal, né, que as pessoas aqui, a maioria, estão vinculadas ao mercado imobiliário do Distrito Federal. Talvez é o melhor mercado imobiliário do Brasil, porque nós estamos na unidade da federação que tem o PIB per capita maior do Brasil, em torno de 74, 75 mil reais ano, quando o segundo PIB per capita é o de São Paulo, que é 48 por aí, né, caindo. E outros estados, né, nem se fala. Então, quer dizer, o Distrito Federal tem, né, quase que o dobro, né, ou perto disso. Então, nós temos mercado, né, para esta atividade econômica, que é muito interessante, mas que, com a reforma da Previdência, vai ser altamente impactada ao longo dos tempos. As pessoas têm que entender o seguinte, que quando o governo fala de reforma da Previdência, dá a ideia, e eu recebo muita gente, não, os investimentos vão vir, sabe? Aquela coisa maravilhosa do mercado e tal.
Se bem que uma coisa que tem que ficar muito clara para quem é do mercado imobiliário. O mercado imobiliário ele não quer imóveis. Né? O mercado financeiro, ele não quer imóveis. Ele quer papel. Né? Papel, o que é papel? São operações estruturadas do ponto de vista financeiro que podem estar lastreadas, né, em imóveis. Mas, vocês já viram algum banco aí tendo imóveis? Se vocês olhassem ao fenômeno que aconteceu aí há uns 5, 6 anos atrás, todos os bancos se livraram de imóveis. O Itaú diz assim, não, você compra, eu vendo para você a agência e te alugo. Né? O Bradesco fez a mesma coisa. O Banco do Brasil, ninguém mais quer um produto imóvel. Né? As pessoas querem um produto financeiro que esteja lastreado um imóvel. Por quê? Porque isto é o que você consegue colocar no mercado financeiro. Né? E capilarizar isso aí, vender para a doutora Flávia, que quer investir numa letra imobiliária, doutor Alexandre, doutor Jesus. Né? A gente quer o papel, a gente não quer saber. Né? Isso impactou muitos fundos de pensão, os fundos de previdência complementar, FUNCEF, Previ, né? E outras, que há 2, 3 décadas atrás tinham vários empreendimentos, né? E que depois precisavam de uma estrutura administrativa impagável para gerenciar, né, estes imóveis todos, e era só prejuízo. Né? Tanto que a própria Secretaria de Previdência Complementar, na época, depois, agora, hoje, Previ, que é uma autarquia, acabou restringindo, né, o quanto que esses fundos de pensão tinham que aplicar imóveis. Eles não aplicam mais imóveis, eles aplicam em produtos financeiros derivados, estruturados a partir, né, do mercado imobiliário. Ninguém mais quer. Né? Eu me arrependo até porque algumas economias eu fui, não, vou comprar ali uma salinha, uma coisa, né, para quanto ficar. Hoje em dia a gente está com tudo isso, como é que se diz, estagnado, né? É difícil você comercializar isso. Agora, se eu tivesse umas letras, né, imobiliárias e tal, eu vou ali no banco, vendo e tal, rapidamente. Por quê? Porque as pessoas, a gente vive num mundo que é um mundo da liquidez. As pessoas hoje em dia, a nossa geração YZ aí, elas têm uma mobilidade que nós não tínhamos. A gente nascia, era criado, estudava e tal, fazia nossa carreira na nossa cidade. Hoje pega a doutora Fabíola aí, o mundo é pequeno para ela, né? Ou para outras pessoas, porque a gente se esparrama, né? E vai muito além. Né? Então as pessoas querem o quê? Elas têm um Airbnb, elas têm não sei o quê, elas, né, vão... Né? Hoje o nosso está aqui, amanhã ele pode estar em Santiago, amanhã ele pode estar em Bogotá, pode estar não sei aonde. Porque, então, para que eu vou, né, imobilizar num imóvel grande parte da poupança da minha vida? As pessoas estão muito... Então, o perfil do próprio mercado mudou bastante. Então, o que eu quero dizer para vocês né, é que 2 coisinhas só para finalizar, mas que teria que ser observado nessa questão da Previdência. Primeiro, que para ser aprovada essa reforma da Previdência, ela tem um custo de transição muito alto. Então, o que acontece? Isso o próprio governo está nos documentos do governo. A despesa pública, tá, ela nos próximos 10 anos ela vai aumentar. Porque para você bancar um custo de transição, por exemplo, de um sistema de repartição como é hoje, para um sistema de capitalização, alguém tem que continuar pagando nós, os velhinhos, que já estamos de cabelos brancos. Né? E como você não serão mais os empresários e tal que vão continuar contribuindo sobre a folha de pagamentos, alguém vai ter que pagar. Quem vai pagar? É o contribuinte. Né? Então, isso, né, na curva de despesa pública, no cenário de próximos 10, 12, 15 anos, ela é crescente. Ela só a partir de 2032 é que ela se equilibra e começa uma curva descendente do ponto de vista da despesa pública. Então, o que acontece? A capacidade de investimento do poder público, né, em vez de aumentar com a reforma da Previdência num período de curto prazo, como se imagina, ao contrário, ela vai ser muito mais, né, pressionada. Né? O GDF vai ter problemas, o Estado do Rio Grande do Sul, os municípios. Né? E também entender o seguinte,
que as pessoas vão empobrecer, porque elas vão ter menos renda particular. A Previdência, ela é a política pública que mais estrutura e organiza a nossa sociedade do ponto de vista geral. Por quê? Porque ela distribui, né, se nós pegarmos o regime geral, ela distribui todos os meses, né, renda para mais de 33 milhões de brasileiros. E ela não distribui essa renda, né, de forma específica ou restrita a não, a todo o Brasil. Lá em Cruzeiro do Sul, né, no oeste do Brasil, no estado do Acre, como lá no Chuí, na nossa terra, ou lá em Nísia Floresta, no Rio Grande do Norte, ou qualquer lugar deste Brasil, pinga, né, dinheiro. E esse dinheiro faz movimentar a economia como um todo, né? Hoje em dia, e o empresário tem que ter essa noção também, a coisa mais difícil que nós temos, e por isso que a gente precisa de uma reforma tributária, é porque a arrecadação está muito concentrada na União, tanto que a União não cria imposto, porque o imposto está sujeito à repartição. Quando a União precisa de receita adicional, ela cria o quê? Contribuição social. Porque contribuição não entra nos fundos de participação de estados e municípios, né? Então, nós temos hoje 5.700, em torno de 5.700 municípios. Destes, inclusive no Distrito Federal, 3.700 recebem mais dinheiro da Previdência, mais recursos da Previdência Social, do que dos fundos de participação de estados e municípios. Então, o impacto econômico disso para os estados e municípios, ele é muito importante para o desenvolvimento de uma indústria como a indústria da construção civil, né? Sem esses repasses, sem esses recursos, sem essa economia, né, que não é um dinheiro que nasce ali, mas é um dinheiro que entra, né, nós vamos ter uma restrição de mercado. Por quê? Se por acaso for aprovado o sistema de capitalização, o que nós vamos ter? Eu digo, é um aspirador de pó. Você liga, né? Você dá uma passada no Brasil e bota tudo naqueles 5 bancos que o ministro Dipp falou ali. E aí, meu amigo, para você ir lá e pegar, né, o dinheiro nesses 5 bancos, eles é que vão ditar as regras e vão dizer como né, que você vai poder ter acesso, aí seja com essas regras todas de compliance, seja com não sei o quê, e há um custo bem mais elevado, evidentemente, do que de um recurso público que, né, não que não se defenda a reforma da Previdência, absolutamente, ela é necessária, né, mas com algumas correções importantes, né, e com outros parâmetros que devem ser observados. Mas isso mereceria, vamos dizer assim, um debate, né, muito grande para uma outra oportunidade, que não será nesse momento. Então, agradeço aí a participação e vamos, né, para o encerramento deste painel. Obrigado. Senhoras e senhores, exemplo do painel anterior, perguntas aí? Só levanta a mão só para a gente se situar aqui. Mais alguma outra pergunta que tenha sido encaminhada? Vamos começar por essa. De Andréia para o ministro Dipp. O Distrito Federal exige a implementação do sistema compliance para as empresas que possuem contratos administrativos. Como viabilizar essa exigência quando somos sabedores que o próprio poder público não possui mecanismos de reestruturação dos seus sistemas e procedimentos executivos e fiscalizatórios? Vejam bem, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Se nós formos examinar todos os programas de integridade exigidos pela administração pública, do particular, da pessoa jurídica e direito privado, nós vamos, ao mesmo tempo, ter essa reação. O poder público não está organizado
aparelhado para apreciar esses programas. E olha que eu fiz um elogio há pouco tempo ao decreto que regulamenta a lei anticorrupção aqui no DF. Para o Estado, para o poder público, nós estamos falando do Distrito Federal, aquilo que o Mota referiu que é o maior índice de renda, né, do Brasil. Por isso que eu não consigo trocar meu imóvel. A Flávia sabe, eu procuro um imóvel há um ano para trocar do meu e não consigo. Deve ser esse índice de rentabilidade, né, do habitante do Distrito Federal. Enfim, o poder público, ele não está realmente preparado para fazer uma análise simplificada e não burocrática, aquela que é passada, aquela lista de exigências entregue para um fiscal, para um burocrata, que não entende nada de compliance, entende apenas aquelas regras que lhe foram colocadas. E esse é um problema. Estamos sujeitos a uma apreciação de quem não está aparelhado para isso. Talvez aquilo que eu falei que a lei das estatais está tentando trazer para empresas públicas, economias mistas, autarquias, etc., um programa de integridade, talvez isso seja uma decorrência dessa falibilidade. Agora, aquele problema. O administrador público tem que cumprir a lei. O administrador não pode ir nem além, nem aquém do que a lei lhe permite. E aqui, dane-se o Distrito Federal. O funcionário que examinar o programa de vocês e que não tem uma estrutura, cumpra a lei. Vai cumprir parcamente? Vai. Mas é o sistema. Houve uma precipitação de trazer mecanismos de primeiro mundo, que já o Alexandre explicou na empresa dele, para administradores e mesmo empresários que não têm essa cultura, não têm essa inventividade através dos tempos. Faz parte do jogo e isso realmente preocupa. Até tentando complementar um pouco aqui a resposta do ministro, eu até vejo com uma certa preocupação uma intervenção excessiva do Estado no funcionamento da empresa quando se começa a falar em compliance, né, o que se denomina intervencionismo, né? Porque uma coisa é a administração passar a exigir que quem contrate com ela tenha um programa de compliance, como se exige que tenha regularidade fiscal, econômico-financeira, técnica, que tem alguns documentos que demonstrem isso. Mas isso eu já começo a ver alguns decretos, Brasil afora, que já começam a dizer como o programa deve estar estruturado. Aí sim a empresa vai começar a ter um problema de custo. E isso talvez tenha sido gerado até por uma certa inércia do mercado, a começar a inércia de alguns setores a começar realmente a criar os seus programas, justamente com medo do custo. O Estado, uma hora, vai exigir que o programa não só exista, como seja A, B, C e D. Né? O que o mundo afora são premissas, são políticas de compliance, no Brasil há uma tendência de que vire lei aquilo que a empresa tem ou deve ter para comprovar que é uma empresa ética. E aí a gente já vai acabar caindo na falta de efetividade, que é uma outra questão que já vem desde o painel anterior sendo debatida aqui. Então, eu acho que esses movimentos legislativos excessivos podem ser ruins para o mercado e podem gerar um custo, aí sim, desnecessário e até excessivo para as empresas. Então, eu agradeço aqui a participação de todos e espero, num outro momento, poder continuar esse debate. Obrigada. Muito obrigado, senhores. Um aplauso a eles mais uma vez, com prova de nosso agradecimento. Tão bom quanto realizar uma conquista é poder multiplicá-la. Adquirindo o crédito BRB, você ganha como cliente e como brasiliense. Primeiro, porque seus sonhos têm apoio para se realizar. Depois, porque você tem a parceria do banco que mais investe na cultura, no esporte
e no desenvolvimento da cidade. BRB faz mais por você, faz mais por Brasília. O processo de regularização urbana continua acontecendo bem aqui, em Brasília. Uma grande conquista para o desenvolvimento sustentável da nossa cidade. E uma oportunidade única para os moradores que querem garantir o documento do seu terreno. Acesse o site para conhecer todas as etapas desse processo de regularização e as condições da venda direta. Aproveite, regularizar é viver em paz. Terra Cap.